Começou mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios, onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. E antes da gente começar esse podcast que está muito especial, vocês vão amar, principalmente vocês mulheres que têm mais de 30 anos e gostam daquele chazinho de erva caseiro, fica aqui comigo que vocês vão gostar muito. Olha só, antes da gente começar, deixa eu honrar os nossos patrocinadores que estão com a gente desde o começo e que apoiam esse projeto de empreendedorismo feminino nacional, tá? Que é o Bananecos. O Bananecos é o nosso estúdio de podcast aqui em Florianópolis, onde você, mulher de negócios, nossa seguidora também, tem 10% de desconto. É um presente do Bananex para ajudar você, mulher de negócios, a trazer o seu negócio, a sua voz para o mundo. Então, se você quer fazer podcast, se você quer gravar conteúdo, se você quer gravar, enfim, sua masterclass, o seu curso, colocar a sua voz no mundo, sua metodologia no mundo podcast do Bananex, o estúdio pode te ajudar. Então, você tem esse presente. Eu vou deixar aqui no link da descrição e também tem no nosso link da bio, o link do Bananex para você mandar o cupom para eles, que é MDN10. E aí você consegue reservar a sua vaga. E olha só, tudo de qualidade, tá? Luz, microfone, todo esse conteúdo maravilhoso que você vê aqui no perfil é do Bananecos, então eles são nossos parceiros, eu recomendo de coração e eles são uns queridos, vocês vão gostar bastante. E também a Meta Agência Digital, que é a agência responsável pelos conteúdos digitais, estratégia e posicionamento aqui do Clube Mulher de Negócios. Se você então busca também por esse protagonismo e para levar sua mensagem, a sua missão de alma para mais pessoas, que o digital é um território de prosperidade, a Meta Agência pode te ajudar. O papo de hoje é com a Caroline Gianesini, mãe de 3 filhos, dona de casa, farmacêutica por formação, apaixonada por saúde e bem-estar. No climatério, Caroline escolheu um caminho sem modismos, controlando sintomas com equilíbrio e um estilo de vida saudável. Ela venceu a exaustão, as dores articulares, o medo da menopausa com rotina, alimentação rica e funcional e espiritualidade prática e muita disciplina. Hoje ela ensina outras mulheres a alcançarem uma vida mais plena, consistente e saudável. Ela é especialista em saúde feminina e infantil, criadora do método Tríade Integrativa, que une corpo, mente e alma. Ela é prova viva de que é possível sim, e ela vive na prática o que ela ensina. Hoje, ela está aqui para mostrar pra gente que o climatério e a menopausa são apenas novos capítulos da vida de uma mulher e que a maternidade não é desculpa para o abandono de si mesma e que sim, é possível criar filhos saudáveis e felizes sem depender de remédios industrializados e diagnósticos precipitados. E claro, a Caroline, ela é uma aliada do Clube Mulher de Negócios. Carol, que honra ter você aqui com a gente para transbordar todo esse conhecimento de anos na área da saúde, na farmácia, que foi a sua formação e muitos novos conhecimentos que você, estudiosa da saúde como é, trouxe. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Quero te agradecer também pela oportunidade. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui. Compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, para ajudar as mulheres também. Aqui você vai compartilhar um pouco porque a gente tem o tempo limitado, mas você tem muito para compartilhar, principalmente para mães, para mulheres e para mulheres que estão passando pelo climatério ou menopausa, porque a gente sabe que exige um olhar e uma abordagem totalmente diferente. Então, Carol, conta pra gente como é que surgiu esse seu amor pela saúde. Então, Paola, eu sempre gostei, eu era criança, então eu gostava de arrumar minhas amigas, cuidar delas, dizer que elas não podiam comer isso nem aquilo, isso podia. E eu fui crescendo, né? E depois eu sempre fui da saúde. Eu E a acho. sua família, tinha essa cultura da saúde em casa? Sim, o meu pai é médico, né? E uma lembrança forte que eu tenho dessa que me marcou para sempre é que a gente morava numa cidade de interior e ele atendia no hospital. Então o pessoal era muito humilde da cidade inteira, né? Sim. Cidade pequena, bem de interior mesmo. E ele atendia no hospital, mas nem todo mundo podia pagar consulta. Nos finais de semana, ele atendia em casa. Então, era feita uma fila enorme, virava a calçada, assim, virava a esquina. Ele atendia em casa as pessoas que não podiam pagar. Aí as pessoas pagavam com saco de laranja, com saco de goiaba, com galinha. Saco de mandioca. Galinha viva. Era muito o comum isso no pagamento, interior. né? E aquilo me marcou, assim, eu sempre admirei muito isso que ele fazia, porque ele atendia, alguns não pagavam com nada, e ele atendia dentro de casa as pessoas que não tinham condições. E aquilo me marcou, né? Eu sempre fui muito orgulhosa disso, né? É muito lindo. A saúde, ela não é status, a saúde é vocação. Perfeito, porque infelizmente tem muito isso hoje, né? A carreira de médico, ser respeitado, às vezes, infelizmente as pessoas procuram por ego, em vez de procurar pela missão, que é ajudar o outro.
Isso mesmo, e é missão, missão, isso vem de dentro mesmo, sabe? Aquele olhar para o outro, assim, e a vontade que tu tens de fazer alguma coisa pro bem dele, ajudar ele a enxergar algumas coisas, né? Então, a saúde é isso, vem de dentro. Perfeito. E é isso que acontece comigo. Então, já veio da infância, e aí você escolheu, então, não se formar como médica, mas como farmacêutica. Como farmacêutica. Primeiro, eu fiz psicologia, né? Que legal. Eu não terminei porque eu não me identifiquei. Perfeito. Aí fiz Parabéns pela coragem farmácia. de trocar, exato, porque muitas pessoas acabam justamente indo até o final só para concluir. Verdade, é. Bom, eu fiz até o segundo semestre, até o quarto semestre, daí saí, né? Fiz farmácia, atuei, né? Eu fui farmacêutica na manipulação, eu fui farmacêutica em farmácias de rede, né? Eu fui gerente várias vezes, né? Das farmácias, então eu também era líder de turmas de pessoal, né? E teve um momento que foi na maternidade que eu priorizei os filhos. Eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos. A partir do momento que eu tive um filho, eu decidi que eu não ia deixar um filho das 7 às 7 numa escola. É claro que tem mães que não podem, não têm essa opção. Eu tive essa opção. Sim. E eu fiz isso. Mas parabéns pela coragem, porque tem mulheres que têm essa opção, mas não conseguem. Porque não é fácil. Não é fácil abandonar, entre aspas, uma carreira que é uma construção, que é uma independência, que é um amor, que é uma energia que a gente coloca para... Não é cuidar dos filhos, vale muito a pena, mas é uma abdicação que a gente tem e que, né, então exige coragem, parabéns por isso. Obrigada, realmente. Ninguém fala sobre isso, mas exige. É verdade. É um privilégio, mas exige coragem. Eu conheço algumas pessoas que poderiam ter feito e não conseguiram, né? E isso tem existe. pessoas que se arrependem, eu escuto muito isso, pessoas que se arrependem de não ter feito isso, Depois que as crianças crescem, né? Exato. Então eu fiz isso. E nessa eu tô há 11 anos. Eu tive um filho, aí depois eu tive gêmeos e, sabe, aquela coisa. Fui ficando em casa, cuidando deles. Perfeito. E depois que você saiu dessa área da saúde, que você trabalhou tanto em farmácia de manipulação quanto farmácias tradicionais, você virou mãe e você virou dona de casa. E dentro de dona de casa a gente tem várias tarefas, como administrar um lar, uma cozinha, uma saúde. A criação de uns filhos são grandes responsabilidades. E hoje em dia, criação de filho... Hoje em dia não, né? Sempre foi. Mas hoje em dia tá bem desafiador porque a gente tem a questão dos alimentos ultraprocessados, industrializados, excesso de digital, de estímulo visual, que está trazendo várias questões como TDAH e outras coisas que a ciência comprova. E você pôde ter esse privilégio e essa coragem de estar em casa e olhar para os seus filhos e cuidar deles como eles merecem, como muitas crianças precisam. E quais foram esses aprendizados? Você é uma estudiosa nata da saúde e investiu em muitos cursos sendo mãe. Quais cursos foram esses? Bom, eu comecei, depois que eu parei de trabalhar realmente com farmácia, eu fui fazer eu sou pós-graduada em estética minimamente invasiva, que é a estética avançada, né? Que é a estética corporal, facial, minimamente invasiva, que é o botox, o preenchimento, os procedimentos corporais, né? Eu cheguei a trabalhar um pouco nessa área, mas como eu tinha que me ausentar muito, passei, assim, a não ser boa profissional, nem boa mãe, nem boa esposa, nem boa dona de casa. Eu não era feliz em nenhuma área. Porque você estava sobrecarregada. Eu comecei a entrar em parafuso, porque eu estava deixando minhas crianças sozinhas. Isso é muito forte em mim. Acho para toda mãe, né? E em você mais ainda. Isso foi muito forte. Então, isso me atrapalhou muito, assim. E eu resolvi parar. Não, nesse momento, eu decidi o seguinte. Nesse momento, eu não posso trabalhar fora. Eles tinham 4 e 7 anos, né? Eu não posso trabalhar fora, eu preciso cuidar deles. Era mais forte que eu, porque eu não tô feliz. E você tem 3 filhos, 2 gêmeos. Eu tenho gêmeos, eles têm 8 anos, né, hoje. E o mais velho tem 11, né? Então... São 3 crianças, não é uma, são 3. 3, e muito próximo, né? Os 3 são de novembro. Quando o meu filho fez 3 anos, 20 dias depois eu tive gêmeos. Eu tinha 3 bebês em casa, praticamente, né?
Então, acredito que isso que você está dizendo traz muita identificação com as mulheres de negócio, porque justamente essa questão que as mulheres de negócio têm sobre carreira e família. Porque as duas questões exigem muito e basicamente obriga as mulheres a escolherem. E você fez a sua escolha. Eu tenho certeza que você não se arrepende de forma alguma, porque é uma riqueza muito grande, é um momento que passa e não volta mais. E os seus filhos vão te agradecer por isso. Mas continua contando pra gente que essa história tá muito incrível e tá com certeza ajudando muitas mulheres de negócio a se conectarem com a sua história, porque cada uma tem a sua história, cada uma teve a sua oportunidade, às vezes de continuar na carreira ou não, enfim. Cada vivência é uma vivência, mas hoje eu quero saber da sua. Qual foi o momento ali que você identificou que foi uma virada? Porque você veio da área da saúde, você tem família de médico, trabalhou na área da saúde, virou mãe, fez cursos. Aqui você estava falando da questão da estética. Vamos voltar daí. Então, eu fiquei em casa. Só que, então, a virada, né? Eu tive uma virada de chave mesmo, mas não foi automática. Eu comecei a ficar em casa. Mas então eu fazia, eu cozinhava para eles, eu cuidava deles, Só que eu não me exercitava, eu não ia para uma academia, eu não me exercitava, eu estava sempre atrasada. Chegou a pandemia, né? Então, foi aquele momento que a gente fica o tempo inteiro em casa e daí a gente começou a pedir lanche. Aí, a pandemia não foi só lá em casa, acho que foi geral. Todo mundo aumentou o consumo de álcool. Sim. Teve uma hora que eu parei pra ver, a gente tava pedindo lanche o tempo inteiro. Todo dia eu e meu marido, a gente tomava uma bebida, uma cerveja, uma taça de vinho, e aquilo começou a se tornar Um hábito. um hábito. E começou a voltar aos poucos, algumas escolas, né, com limitações, mas começou a voltar à escola, academia. Meus filhos voltaram para a natação, né? O meu mais velho fazia natação. Eu lembro que eu acordava 9h30 da manhã, a natação era às 11h, eu saía atrasada, eu esquecia óculos, então eu vivia atrasada, o meu marido ganhou peso, eu nunca engordei muito, mas eu tava com peso e com corpo, porque eu não tava feliz também. E um dia eu acordei e eu pensei, meu Deus, a minha vida tá tudo errado aqui dentro de casa, e é agora que eu vou mudar. E era pandemia ainda, tava no final já. O que eu fiz? Eu vou passar a acordar às 7 da manhã, vou tirar tudo que não presta de casa. Eu tirei trigo, óleo de soja, margarina, refinados, açúcar, farinhas, né? Tirei tudo. Só que chegou um momento que eu não sabia cozinhar sem aquilo. Então, eu fui aprender. Então, eu comecei a fazer cursos. Chegou o Natal, meu marido perguntou o que eu queria de aniversário. Eu falei, eu quero que tu me dê de presente. Tem um congresso da Super Saúde, um médico que vai dar. Eu quero esse curso de presente. Aquilo pra mim, pronto, aquilo. Daí foi assim, sabe o caminho sem volta? Começou Conhecimento é assim, quando uma mente se expande, ela não volta mais ao seu tamanho original. Aí eu comecei receitas e isso e aquilo. Aí eu comecei a me exercitar, né? E foi passando o tempo, foi dando tudo certo. Eu parei de ser atrasada, eu parei de ter almoço atrasado, de chegar chorando em casa porque eu tinha esquecido uma touca de banho, sabe? Desestabiliza a gente emocionalmente, a gente se culpa e se cobra o tempo todo. E se tu não faz bem, né? Teus filhos não estão bem, teu marido também não tá. Porque na hora que teu marido chega do trabalho, tá um caos dentro de casa, né? Exato. Então, eu tinha que dar um jeito naquilo. Aí, eu fui melhorando os horários, fui melhorando a alimentação e rotina lá em casa. Lá em casa, aí chegou um momento que vieram as férias das crianças e eu tinha que parar de me exercitar. Bom, não posso mais ir pra academia. Eu comecei a pensar, todas as férias eu tenho que parar. O que eu vou fazer? Eu vou me exercitar de madrugada. Eu mudei de novo a rotina. Eu comecei a acordar às 5, até hoje eu faço isso, né? Eu acordo às 5 da manhã, 5h30, eu tô lá malhando, 6h30 eu chego em casa, eu faço o lanche do mais velho, eu faço o café do meu marido, eu passo a camisa dele, eles saem, aí eu vou lá, acordo os gêmeos, porque eu coloquei uma rotina de acordar todo mundo cedo e dormir todo mundo cedo. E alimentação saudável e atividade física para todo mundo. Todos nós fazemos atividade física lá em casa. Você tem noção da riqueza que é isso, que todo mundo quer, todo mundo sabe que precisa. Pô, algumas pessoas sabem que precisam, né? Vamos lá. Mas isso é uma riqueza de verdade, porque são coisas que o dinheiro não compra. Saúde, dinheiro não compra. Infelizmente, tem gente que está na UTI com todo o dinheiro no mundo, pode comprar o hospital, mas não consegue dar um problema para aquela questão da saúde. Claro que tem questões que dependem
são crônicas, você nasce com aquele problema e desenvolve, mas a gente precisa concordar que alimentação, dieta, rotina é o que é essencial para prevenir qualquer problema maior que você pode ter na vida. Isso mesmo. Então, você é um exemplo muito lindo, Carol, essa história que você traz de... É uma escolha que você tomou e não voltou atrás. Não voltei atrás. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo. A partir do momento que tu tá disposto a mudar, porque dói. Dói. Todo processo, assim, todo processo de evolução dói. Tu tem que abrir mão de muitas coisas. Sair da zona de conforto. Né? Total. Só que hoje, o adulto não quer mais abrir mão de nada. Ninguém quer O sair da zona de hedonismo. conforto. Ninguém As pessoas querem quer. prazer rápido, imediato, iFood, aplicativos de relacionamento, Uhum. Uber, tela para criança, não me incomoda. Isso mesmo. Então, e ninguém quer fazer, mas quando tu te propõe a fazer e consegue, é um caminho sem volta, tu não volta mais, sabe? A comer mal, tu não volta mais a ser sedentário, tu vê assim uma versão, tu tem uma versão saudável, magra, feliz, né? Tu começa a filtrar até o que tu consome na TV, a leitura, Perfeito. tu começa a melhorar por inteiro. É um caminho sem volta, é uma coisa que vai nutrindo a outra, assim como o sedentarismo nutre a comida desequilibrada, a rotina desregulada, o sono desregulado, o emocional abalado. Isso mesmo. E aquela sensação de que a gente não é capaz, porque a gente fala que vai mudar e não muda. Então, acredito que vem aí esse poder, um resgate de poder pessoal, de falar assim, eu estou no comando da minha rotina e eu sou responsável pela minha saúde, pela minha família. Então, isso é muito poderoso, é muito mais do que a rotina hoje. As pessoas falam muito de produtividade, querem ser produtivas para trabalharem mais. Mas produtividade não é sobre fazer mais, é sobre você fazer melhor, com mais tempo e conseguir equilibrar todas essas áreas da vida. Então, você traz aqui a dor de ser mãe, que realmente é um grande desafio, ainda mais de 3 filhos. E sustentar a escolha que você teve de abrir mão da carreira, cuidar dos filhos. E agora, depois de 11 anos, você está voltando para olhar para sua carreira e para sua missão de alma para levar para o mundo. Então, nessa pandemia, nessa jornada sua de transformação pessoal, você aprendeu muito, não é, Carol? Cursos sobre climatério, menopausa, saúde infantil, nutrição. Você mergulhou nesse universo de cabeça. E agora você já está colhendo os frutos. Na sua família, com seus filhos. Seus filhos não ficam doentes, não é? Comigo também. Com você também. Conta pra gente. Comigo também. Não, até meus filhos, raramente eles ficam doentes, né? Assim, doente que eu falo é que às vezes eles chegam da escola contando que um amiguinho tá faltando há uma semana já. Faltou uma semana porque tava doente. Meus filhos não passam por isso, né? Sexta-feira passada, o meu filho mais velho não foi pra escola, porque ele acordou com dor de garganta. Tá, ele acordou com dor de garganta, eu falei, fica em casa e descansa, né? Só que eu fiz Então, o que eu fiz? Um chá pra ele. Eu até postei a receita do chá. São ervas naturais. Não são só ervas, é um monte de coisa vai no Própolis. chá, né? Tinha própolis, açafrão, limão, cravo, canela. É uma poção mágica que eu fiz, né? Uhum. Ele tomou de manhã e de tarde ele tava sem dor de garganta. Daí, final de tarde, ele teve uma recaída, né? Começou a ficar com um pouquinho de dor no corpo e febre. Eu não mediquei. Aí ele tomou um banho, foi dormir. Ele tava com 38 de febre. Aí Bom, ele foi dormir e eu deixei. Filho, se tu passar mal e acordar, tu me chama. Mas tu vai dormir, né? Agora tens que descansar, fazer repouso. Ele acordou, assim, dando pulo. Sabe? Foi no sábado, né? Eu acordei com as risadas, com as brincadeiras deles. Eu desci, Arthur, tais bem? Tô ótimo. Que ótimo. Porque não que eu seja contra remédios, eu não sou. É claro que as criança ou até uma pessoa, um adulto, idosos, tem pessoas que vão ter... Tem pessoas que vão precisar. Sim. Uma infecção muito, muito séria, vai precisar de um antibiótico, né? Mas uma coisa que eu evito fazer ali em casa, medicar a febre. Mascarar a febre. Que a febre é um sinal do corpo. A febre é um alerta. E tu tem que descobrir, se tu baixa a febre, tu nem sabe que a criança tem. Então tem que procurar conversar com a criança, ver o que tá incomodando, para tu saber. No caso do meu filho, era dor de garganta. E dar um banho mais não gelado, mais morno para frio, sabe? Bota a criança não tá com uma dorzinha de garganta, mas deixa ela dormindo, porque o repouso
É a hora que o corpo se recupera, né? Então, assim, são algumas coisinhas que eu faço, assim, que para evitar a medicação, a automedicação. Perfeito. A gente vive hoje uma epidemia de automedicação no Brasil. As farmácias, elas crescem cada vez mais. Tem muita farmácia no Brasil. A cada esquina tem uma farmácia. É uma indústria que cresce gerando lucro a partir da doença dos outros. Então, o excesso de medicamentos existem porque tem uma necessidade. É um avanço da ciência. Na Idade Média, as pessoas morriam por causa de coisas que hoje são medicadas facilmente. Então, a ciência, ela atua ali de forma brilhante e que bom. O problema realmente é o excesso, né? Então, a gente vê hoje hospitais dando morfina para dor de cabeça. As pessoas se automedicando demais. O Brasil é um dos tops 1 do mundo na questão da medicação, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, as pessoas não conseguem enxergar que é um mercado que lucra com a sua doença. Então, é interessante para eles. E a gente sabe que a indústria da farmácia e a indústria da alimentação estão andando juntas. E quanto mais o povo fica pobre e sem saúde, gordo, desnutrido, melhor para essa indústria. E eu tô sendo bem polêmica aqui, porque é necessário. As pessoas não estão vendo isso. E o que você está trazendo parece tão revolucionário que é uma questão ancestral que a ciência surgiu dessa questão das ervas, do potencial do própolis, da questão... O antibiótico nasceu de olhar para a natureza e entender como que ela age, curando, né? Então, eu fui criada na base da medicina alternativa. Então, eu ficava com gripe, minha mãe dava chá de alho. Eu detestava. Mas foi assim que eu fui criada. Ela já fez compressa de barro na minha barriga quando eu tava com cólica. Umas coisas assim, né? Meio indígenas. E ela era muito julgada porque, nossa, olha como você trata seus filhos, dá remédio para eles, coitados, alivia a dor, como se fosse você estivesse ajudando seu filho. Mas a verdade é que o remédio ele tem um custo, né? Então, tem crianças que tomam muitos antibióticos, que têm problemas de dente, que têm problemas de flora intestinal, são muito graves. Então, hoje em dia está muito banalizado a medicação excessiva e a medicina, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem profissionais de várias vertentes, mas tem profissionais que são extremamente medicamentosos, medicamento para tudo, sem considerar a questão desse resultado que vai dar, né? Dessa consequência que vai dar no organismo das pessoas. Então, a gente tem também muitas pessoas que tomam medicamento, tem diagnóstico errado, toma o medicamento errado que ela vai tomar, vai causar um outro problema para ela que vai ser seríssimo, que vai dar uma sequela para sempre. Então, você, que é uma farmacêutica, que veio da área da saúde, que trabalhou nos bastidores desse mercado altamente lucrativo, hoje você é uma mulher que prefere não tomar remédio, escolhe não tomar remédio, você não toma remédios. Se você precisar, né, na sua rotina, você não toma remédios, você escolhe não tomar, você previne a questão da saúde, com ervas, com chás, com questões da medicina integrativa. Conta pra gente qual que é a sua visão dessa questão dos remédios e da medicina integrativa. Então, estima-se que mais de 89% da população hoje se automedica. Sim. Isso é muito sério. A automedicação, as consequências dela, da automedicação, são muito sérias. Tu pode ter reações alérgicas horríveis, resistência a antibióticos. Essa coisa da resistência ao antibiótico é muito sério, é muito grave. Vai ter um momento que tu vai ter uma infecção forte e tu não vai mais responder aos antibióticos, né? Então, assim, é muito perigoso. Então... Essa questão de ser refém de remédios, né, Carol? É importante a gente falar isso. Medicamento está disponível para todo mundo. Ele ajuda. Mas você ser refém de remédios, isso é normalizado hoje para idosos, para adultos. Adultos não tomam água, ficam com dor de cabeça, tomam remédio para dor de cabeça, sendo que era só tomar água. E aí tem também problema de tomar tanto remédio de dor de cabeça. Ou fica viciado, o remédio não faz mais efeito, tem que tomar uma morfina para dor de cabeça. Porque o teu organismo vai ficando resistente, né? E assim, essa automedicação, ela atrapalha muito o corpo. Eu tenho um exemplo para dar lá em casa. A minha mãe, ela começou a ficar com pressão alta. Um belo momento, ela sempre teve pressão baixa, ela teve um episódio lá de pressão alta. Aí o médico deu um antihipertensivo para ela. E ela começou a ficar com tosse seca. Aí ela começou a tomar um xarope. O xarope doeu o estômago. Isso é um caso real, tá? Minha mãe passou por isso. E daí o meu pai falou assim, vai lá e compra um omeprazol.
Só que eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque eu morava lá em casa ainda, e eu já era farmacêutica na época, né? Eu disse, mãe, deixa eu ver o que tu tá tomando. Qual é o teu medicamento para pressão? Porque eu achei que o medicamento estava dando a reação, o efeito adverso era tosse. E eu fui olhar, eu tomo esse aqui. Eu disse, mãe, me dá a bula, porque esse medicamento aí, uma das reações adversas dele é tosse seca. Aí olhei, olha aqui, ó, tosse seca. E tu tá tomando xarope, tá doendo o estômago. Tu já é uma pessoa com mais idade. Tu tá tomando um antiácido, né? Um omeprazol, que vai diminuir o teu ácido gástrico. Tu vai ter problema na digestão. É uma bola de neve. Para de tomar tudo isso. Falei. E a maioria dos remédios são assim, não é? Eles desencadeiam uma cascata de... Tu toma que daí te dá uma reação. Aí tu vai lá, controla com outro, e outro, e outro, e outro. Então, isso é muito sério. Para mim, isso é muito sério. É uma série de problemas que tu pode ter com a automedicação. Uma série de problemas. Perfeito. E na sua visão, qual que é? Dependência, né, que tu falou, né? Total. A Porque dependência. Você tem um problema, aí você medica. Aí o medicamento dá outro problema. É uma bola de neve. Uma bola de neve. E as pessoas ficam dependentes daquilo. E não conseguem mais. Principalmente quando o remédio é controlado. Os psicotrópicos é uma coisa muito seríssimo. Tu começa a tomar aquilo, tu não para mais. E é pra dormir, é pra acordar, é pra viver, é pra respirar. E quando ele é controlado, tu não pode parar de um dia pro outro. Eu resolvi parar. Como eu fiz, eu vou resolver acordar às 5 da manhã. Não. É muito mais complicado, muito mais complexo. Tu não pode parar de um dia pro outro. Tem que desmamar. Aos poucos. E tem que sustentar, porque cada corpo reage de um jeito. E, Carol, na sua visão, a questão dessa medicação para criança, excesso de medicação para criança, porque, por exemplo, eu fui criada com medicina alternativa, você veio de um lar de médicos, mas já tinha essa visão intrínseca. Na sua visão, hoje, quais são as consequências para as crianças que são tratadas com base de remédio para tudo, que são reféns de remédio? Então, além dos problemas de estômago, de alergias, né? E até as resistências que eu falei do antibiótico, não é só o remédio. Eu acho que assim, eu acho que começa muito na alimentação. Alimentação com muito ultraprocessado, industrializado, vão desencadear de doenças, né? A criança, ela vai ter uma imunidade mais baixa, ela vai ter mais alergias, e ela vai, às vezes, dependendo do que tu oferece para uma criança, refrigerantes, alimento com muito aditivo químico e corante, ela vai ter até diagnóstico. E para criança, tudo tem corante, né? Tudo colorido, bala, tudo chocolate, colorido. Bolacha, muito corante em tudo para ficar lúdico. Comida para criança é cheia de veneno. Né? Essa é a verdade. E isso dá até diagnóstico para as crianças. Nunca se viu tanta criança com transtornos hoje em dia. Real. E mais medicamento. Então, aí começa o alimento que passa para os medicamentos. Começa a dar um monte de problema e as mães começam a dar medicamento. É assim que a indústria da alimentação industrializada abastece a indústria da farmácia. É assim, não só com crianças, né? Os adultos também são assim. E, Carol, você fala muito da questão de que os filhos são reflexo da mãe, da sua saúde, da sua rotina, da sua organização, da sua saúde emocional, mental, espiritual. Como que você vê isso na sua vida e fora também? Eu vejo isso assim, ó. Quando eu digo que os filhos são reflexo, não tem uma mãe doente com os filhos saudáveis. E não existe mãe saudável com os filhos doentes. Perfeito. Não existe uma mãe magra com os filhos obesos, nem o contrário. Não existe uma mãe que lê livros com os filhos viciados em tela e não existe uma mãe que vive no celular e abandona os filhos que eles não sejam viciados em tela. Sabe que eles estão negligenciados, eles vão para a tela, eles vão consumir coisas que não vão agregar para eles, sabe? E é muito comum a mãe se auto-abandonar nesse momento de maternidade, porque realmente é muito desafiador. Eu não tenho esse lugar de fala, mas eu acompanho várias mulheres que falam que realmente você não dorme por muitos anos no início e depois a sua rotina
para porque você tem uma responsabilidade grande e afetiva, você não consegue viver sua vida normalmente sem pensar na saúde e na segurança daquela criança. E acaba que você se deixa de lado, só que isso vai respingar na saúde das pessoas que você mais ama, que é a sua família, seus filhos, seu marido, enfim. Qual que é a sua visão nisso? Como que foi o seu processo de olhar e falar, cara, agora eu consigo... agora eu tô no caminho certo, meus filhos estão mais alinhados comigo. É porque eu já tive nesse lugar, né? De me autoabandonar. Eu já tive nesse lugar. Eu vivia atrasada, eu fui uma mulher que tomei muito antibiótico, né? Eu tinha muitas crises de infecção urinária, eu não olhava para minha saúde, eu não olhava para mim. Eu acho que isso... E eu acabava assim, ó, puxa vida, é porque eles são pequenos, é porque tem muita roupa para lavar, tem comida para fazer o tempo inteiro, é porque o marido viaja, eu fico muito sozinha, não tenho rede de apoio. Eu acho que tem tudo a ver com autorresponsabilidade, sabe? Eu tava culpando todo mundo, só que era eu. Eu precisava tomar uma atitude. Realmente, as mães, elas têm um grande desafio e muita responsabilidade. E elas se veem, muitas vezes, sem rede de apoio, sem suporte, e isso é necessário. E aí começa a surgir o vitimismo, que a gente é tão contra, e cabe a ela, no final do dia, escolher para onde ela vai, que foi o que você fez corajosamente, e escolheu mudar todo esse ritmo, e custa, né, caro, dói, mas custa muito mais caro não escolher continuar nesse caminho comum de autoabandono, de automedicação e de ver os seus filhos cada vez mais doentes, porque isso deve doer na alma uma mãe ver o filho doente. Sim, com certeza. Mas é difícil, tá? Não é fácil. É como eu te falei nisso, é um processo bem doloroso. E tu tem que te superar todo dia. Todo dia, todo dia. Ai, mas hoje eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer. E não é fácil. Vai ter dias que tu não tá afim. Vai ter dia que tu tá cansada mesmo. Tá tudo certo. Se né? acolher, né? Mas não pode ser todo dia. Sim. Sabe? A rotina... Uhum. E tu tem que parar de culpar as situações, os outros, e tomar a frente das coisas. Eu vou sim cuidar de mim, eu vou sim agora levantar, vou me vestir, eu vou me maquiar, eu não vou sair de chinelo na rua, eu vou levar minhas crianças pra natação, vou voltar, vou fazer o almoço. Então, assim, ó, tu tem que te autorresponsabilizar. A responsabilidade é tua. Ninguém pode te levar pra academia, ninguém pode fazer tu levantar da cama, tu tem que fazer isso. Ninguém né? vai escolher os produtos certos no mercado por você. Então... as pessoas têm que ter consciência também. Essa coisa de querer simplificar tudo. Eu vou comprar uma lasanha congelada para fazer o almoço porque eu não tenho tempo. Né? Simplificar também, não tem tempo para nada, e simplifica, isso atrapalha muito. Então, eu acho assim, eu já tive nesse lugar, Paola, de ser atrasada, de estar doente. Tá sobrecarregada. De estar sobrecarregada, culpando porque a minha família não morava aqui, eu não tenho ninguém para me ajudar, né? Sim. E você Mas conseguiu aí eu pensei, mas eu não tenho opção. Hoje, quando me perguntam como é que tu consegue, eu falo, eu não tenho opção. Sou eu comigo mesma e eu consigo. Olha, eu vou te falar que eu vejo uma liderança nessa questão de ser mãe e dona de um lar, responsável por um lar, né? Uma liderança muito forte. Muito forte. As pessoas falam dessa questão de... Você trabalha com o quê? Eu sou dona de casa. E algumas mulheres de negócio... eu posso falar isso pela minha observação, tá? Algumas mulheres de negócio desdenham as donas de casa por 2 motivos. Ou porque gostariam de ter esse privilégio, que pode ser privilégio ou não, para algumas pessoas são. Ou porque elas repelem isso e elas valorizam demais. Eu acredito que o desequilíbrio, ele é horrível. Às vezes eu vou falar por mim, tá? Às vezes eu tô trabalhando tanto que eu tenho que chamar a faxineira e quando eu consigo parar para limpar minha casa, é terapêutico. É terapêutico, porque é um momento que a gente sai da mente e tá num lugar de meditação. Tem várias histórias na Índia de mulheres que começaram a meditar lavando a louça e alcançaram níveis de consciência mais elevados. Então, a gente está passando por um momento, a mulher moderna, nesse lugar de assumir o seu lugar no mercado de trabalho, que é uma grande conquista. Nós somos o Clube Mulher de Negócios. Nós defendemos o direito da mulher de trabalhar e de ser líder e de ser líder de movimento, um líder de uma empresa, ser respeitada, realizada e ter o direito de ser uma mãe, uma dona de casa.
Mas ainda assim existem esses conflitos, infelizmente. Então é muito bom ter uma dona de casa brilhante aqui com a gente, que está agora voltando para a carreira e se posicionando, trazendo consigo esse conhecimento valiosíssimo, que é como construir, manter, nutrir, sustentar filhos e família. Porque vai muito além da alimentação, né, Carol? Como que é a questão do espírito? Como que é a sua rotina espiritual, a sua disciplina espiritual na sua vida? Vai muito além da alimentação. A alimentação é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Mas é alimentação o mais natural possível, uma alimentação limpa, comida de verdade, que todo mundo fala, né? A comida de verdade que nutre, porque tá cheio de gente obeso e desnutrido, é o que mais tem. É farinha, então, açúcar, a nutrição, óleo, conservantes. Isso mesmo, é a nutrição pelo alimento, mas não é só se nutrir através da comida. Eu gosto muito de me conectar com a natureza. Então, assim, a gente, de vez em quando... Agora tá frio, né? Mas eu sempre peço pro meu marido, vamos dar uma volta na praia pra gente pisar na areia, pra gente pisar no mar, sabe? Colocar o pé na areia, no mar também, entrar no mar. E lá em casa tem grama, eu sempre peço para eles, vamos pegar um sol, é pequenininho o espaço de grama, né? Vamos pegar um sol e brincar um pouquinho na grama. Mas tem que ser todo mundo descalço. Eu sempre falo, tem que ser todos 3 descalço, né? Com a mamãe. Eu sempre falo para ponham o pé na grama, né? Que é a questão do grounding, que é o aterramento. Perfeito. É terapêutico. Desinflama o corpo, melhora teu sono, melhora a ansiedade, e é cientificamente comprovado. E de vez em quando, já percebeu que tu tá encostando nas pessoas que tá dando choque? Tem que pisar na grama, né? E a questão da meditação, da respiração consciente e da meditação, com uma intenção, sabe? Sim. Trazendo uma intenção. Isso para mim também é muito importante, é a questão da espiritualidade. Não se trata de religião, é espiritualidade. Eu acho que tu tem que fortalecer essa questão da espiritualidade mesmo, a gratidão, a meditação. Você criou o método Tríade Integrativa, que ele une esses 3 pilares ultra importantes, que é a nutrição do corpo, essa nutrição da mente e também a questão da espiritualidade. Além disso, né, você falou para mim que tem algumas práticas como o Ho'oponopono, a questão também da oração em família antes de dormir. Conta mais pra gente sobre isso. Eu faço todo dia de manhã, eu faço meditação e faço Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma ferramenta de autocura, que limpa crenças, limpa mágoas. É mágico. E o Ho'oponopono é mágico. É mesmo. Eu não abro mão, todo dia eu faço e às vezes as crianças vêm fazer comigo, né? E é uma ferramenta gratuita, disponível para todo mundo, Todo rápida. mundo pode fazer. E assim, tu pode fazer, tem gente que faz 108 vezes, as pessoas têm um número para fazer. Sim. Mas tu pode pegar 10 minutos da tua manhã ou da tua noite antes de dormir e praticar. Total. Né? E se tu não tem uma intenção, deixa livre. Ele vai operar ali onde precisa, né? E o que tu me perguntou? Desculpa. A questão a questão da espiritualidade, sua rotina espiritual. Então, da oração, né? Nós somos católicos. Eu sempre fui católica, né? A minha família é católica, do meu marido também. A gente até vai na igreja aos domingos, não todos, mas a gente tem uma rotina de oração em casa todo dia à noite. Independente de a gente ir na missa no domingo ou não, todo dia a gente reza com as crianças. A gente reza, faz as orações, né? E no final, todo mundo, ninguém pede. Eu sempre peço para as crianças, o que vocês querem agradecer hoje? Eu nunca digo, o que nós vamos pedir? A gente nunca pede, o que nós vamos pedir hoje? O que tu tem para agradecer hoje? Pergunto um por um, né? Eu e meu marido, né? Aí eu falo o que eu agradeço, meu marido também. É uma rotina que a gente tem. Carol, isso é tão poderoso. Porque eu passei a minha vida rezando, pedindo, mendigando, numa energia baixa da escassez, de não merecimento, de não dignidade. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso, não sabem pedir, rezar. Demorou anos, muitos anos, para eu aprender, de fato, a conversar com Deus. E a gente conversa muito com Deus através do sentir. Então, quando você fala de pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. E o pensamento é elétrico, o coração é magnético. Então, quando a gente reza pedindo algo na escassez, é uma comunicação difícil, porque Deus só recebe a frequência elevada. Então, quando você está grato,
você consegue aquele canal, aquela frequência do rádio para falar com Deus. Eu demorei muito tempo para fazer isso e eu acredito que seus filhos e toda essa geração de crianças que sabem isso agora vão mudar toda a sua vida e a humanidade, porque eles sabem falar com Deus. E eles conseguem agradecer pelo que tem, porque não tem como você manifestar uma vida sem estar grato pelo que você já tem. Isso é muito poderoso. Muitas pessoas são infelizes hoje porque não sentem gratidão por nada. Só que o fato de tu abrir os olhos todos os dias já é um presente, né? Então a gente sempre ensina isso muito para as crianças lá em casa. Isso é muito poderoso, isso é muito potente. As pessoas, elas negligenciam isso, elas banalizam, elas querem... Eu quero uma pílula mágica. A famosa pílula mágica. Elas querem uma pílula mágica para terem disciplina. Se tivesse um remédio que venderia muito, que não... Hoje a gente tem já as canetas emagrecedoras, que são as promessas mágicas para emagrecer. Que é uma colateral da alimentação e a rotina desregrada, certo? Mas ela emagrece, mas não dá saúde. Na verdade, ela pode até custar mais caro ainda e tirar mais saúde ainda, porque tem vários colaterais ali, inclusive. Mas a questão é que se tivesse o remédio mágico da pílula de vou tomar isso aqui, vou ter uma rotina onde eu sou capaz de treinar, acordar cedo, rezar e fazer tudo que tem que ser feito, porque tem sim uma questão de cobrança de ultra performance muito grande e que está afastando as pessoas de serem esse ideal. Que a verdade que a gente sempre fala que não é sobre o milhão que você vai conquistar, mas é a pessoa que você tem que se tornar para conquistar aquele milhão. Então é uma mulher mais grata, é uma mulher com uma rotina mais regrada, com uma saúde, que sabe dizer não para esses prazeres imediatos e sabe dizer sim para as questões de longo prazo, isso para negócios e para a vida. Então você ensina muito bem. E você está trazendo uma tecnologia ancestral, que são as ervas, a questão do sol, essa questão do grounding. São técnicas que a gente fala da medicina integrativa. Conta pra gente como que foi essa ruptura, né? De sair da farmácia, que é a fábrica de remédio e distribuição, para esse lugar de mãe natureba e que tem essa questão da saúde integrativa por trás. Como isso te ajudou a criar os seus filhos? Eu nunca fui uma farmacêutica muito a favor de remédios, de medicamentos. Nunca fui, né? Mas essa questão, assim, eu nunca fui muito de dar remédios, tratar minhas crianças com isso. Eu nunca fui muito fã disso tudo. Mas eu usava algumas coisas. Mas, com esse conhecimento que eu fui adquirindo, eu já tinha muito conhecimento de fitoterapia da faculdade. E eu gostava muito, né? Mas esse conhecimento eu fui adquirindo mais. E hoje eu consigo, assim, ó, lá em casa a gente consegue ter uma saúde de ferro. Usando chás, ervas, alimentação, frutas, sucos, né? Alguns sucos ali que eu faço mesmo para melhorar a imunidade. A questão do sono, do descanso, da oração, da gratidão. O sono reparador é muito importante, apesar que eu tô numa fase que eu não consigo dormir direito, né? Essa questão do climatério é bem complicada. Mas eu sempre falo do sono reparador, do gerenciamento do estresse também. Importante. Isso é muito importante. Se tu não gerencia o estresse do dia a dia, tu não vai dormir bem, nem se alimentar bem. E daí tu vai sentar na frente da TV e vai procurar um jornal ali que passa um monte de tragédia. Tem a ver com isso tudo, né? Não adianta a gente ter uma alimentação balanceada e fazer atividade física e estar com a cabeça cheia de medo, problema, aquela frequência baixa que só atrai coisa ruim. Não adianta. Por isso a tríade. Por isso esse método tríade integrativa, né? A gente não é só comer, a gente não é só meditar, a gente não é só pisar na grama e se conectar com a natureza, a gente não é só rezar, a gente é tudo junto. Comer, rezar e amar, somos multifuncionais. Sabe o que é isso? Isso não passa do básico bem feito. Perfeito. Básico bem feito. Tá sendo perdido. Só que pra tu começar, pra tu tá aberto a isso pra mim tem tudo a ver com amor próprio também. Se tu não tem amor próprio, se tu não te prioriza, tu também não consegue mudar. Perfeito. E qual conselho, Carol, você pode dar para aquela mãe que tem de 30 a 40 anos e que tá nessa fase de começar a se perder, começar a deixar para trás si mesma e isso vai impactar na saúde dos filhos? Qual o melhor conselho? Vai impactar, porque a criança, ela sente muito, né? A partir do momento que a mãe começa a se alimentar mal, a criança vai se alimentar igual. A partir do momento que a mãe começa a ficar ansiosa, vai ter uma criança ansiosa. Mas o que essa mãe pode fazer? Qual é o primeiro passo que essa mãe pode dar para mudar isso?
Primeiro, não é fácil. Primeiro, ela tem que estar muito disposta. Perfeito. Porque as pessoas têm preguiça. Mas tem que ter consciência que tá no momento de mudar. Tem que querer. Tem que querer e tem que levar adiante. A criança está ficando doente, tu não estás bem, tu não dorme bem, tu tá estressada, começa a melhorar a tua alimentação. Tira o café, o açúcar do café. Perfeito. Todo mundo enche de açúcar. É o primeiro passo ali, tenta tirar o açúcar do café, né? E vai tirando, tira o pãozinho da manhã, vai tirando aos poucos os ultraprocessados, vai comprando, vai abastecendo a casa de frutas, verduras, nutrientes. Para nutrir não só a criança, mas a gente também tem que se nutrir muito. Muito importante. Então, é aos poucos. Eu também não digo... Eu tirei tudo de casa e fui substituindo por coisas que eu não conhecia e fui aprendendo. Mas eu não indico, isso é muito confuso. Exato, por isso que mentoras ajudam nesse processo, porque fica muito mais leve, né? Então, você já passou por isso, você teve que estudar muito, dedicou muito do seu tempo, teve que aprender, porque tem um erro muito comum que as pessoas e mulheres cometem, tá com o intestino preso, se entope de fibra. Só que aí tem o problema de que isso piora, porque a fibra ela só vai ajudar, de fato, se você tomar muita água. E não é para todo caso, né, Carol? Conta pra gente isso, porque as mulheres têm muito problema com o intestino preso. A maioria das pessoas não sabe tomar água hoje, né? É verdade. Elas têm que aprender a tomar água. Mas, assim, essa coisa da fibra, as pessoas têm muito problema de intestino. Às vezes não é porque a pessoa tem que se entupir de fibra, não é isso. Às vezes ela tem que tirar o glúten. Às vezes ela tem que tirar o lácteo. E aí não vai adiantar se entupir sabe? de fibra. E não é intolerância. A maioria das pessoas não tem intolerância mesmo. É excesso. Mas o corpo não tá suportando. Porque não vai te ajudar. Tu vai comer um bolo, no outro dia pode ser que não esteja. Aí tu vai comer um monte de fibra. Então, assim, se tu não tomar muita água com aquela fibra, vai piorar muito. Né? E esse é um erro comum de quem quer tentar aprender e melhorar sozinha, sem um profissional da área da saúde, para poder acompanhar e olhar para o seu caso personalizado, olhar para os seus exames, para os seus sintomas e para o que você consegue sustentar naquele momento, né? Existem estratégias mais agressivas e estratégias melhores que dá para você implementar aos poucos. Com certeza. Então, ela vai ter que olhar muito ali para os hábitos dela, essa pessoa, né? E fazer umas mudanças. Eu tenho 33 anos, eu tenho uma vida bem agitada e ao conviver mais com você, eu juro para você que eu já tenho me alimentado melhor, porque é uma consciência, porque a gente tá no mundo que o tempo todo aparece pra gente anúncio de iFood, a gente tá com preguiça, a gente tá cansado, a gente quer se recompensar. A rotina que a gente vive, o estilo de vida que a gente vive hoje é um estilo de vida que leva a gente pro remédio, pro fast food, pra TV, pra tela, pra longe da atividade física, mesmo a gente vivendo na era da informação. Então, a gente precisa ter cada vez mais dados, pesquisas e também facilitações. Você me deu receitas, né? Eu peguei contigo receitas, você transbordou para mim essas receitas, que é o seu método, né? É o seu conhecimento, é o seu segredo, que são receitas sem açúcar, que você consegue mudar. Porque eu tenho esse problema com açúcar, eu acho que muitas mulheres têm, que tem uma questão de recompensa. É aquele lugar do afetivo, né? E mulheres que trabalham muito têm isso também. Então, e é um problema muito grande, porque não importa se você faz atividade física, se você come muito açúcar, a conta não fecha e seu organismo inflama. Então, juro pra você, por osmose, por convívio e por você estar no Clube Mulher de Negócios, por você ser a minha aliada, eu já tenho cada vez mais pedindo menos iFood, comendo menos açúcar, optando por questões mais saudáveis que eu já sabia, mas só que você trouxe essa consciência, essa luz da consciência pra mim. Conta pra gente quais são esses resultados que essas mulheres têm ao conviver com você, porque eles aparecem muito rápido. Quando alguma mulher, assim, ela resolve escutar e, assim, abraçar de verdade o que eu tô falando, né? Já aconteceu. A minha mãe era ela se tornou diabética, porque minha mãe sempre foi muito viciada em doces. E ela sempre gostou muito de doces. Ela falou pra mim esses dias que, se ela pudesse, ela comia doce da manhã à noite, almoçava doce. É um vício, não é? Ela é muito do açúcar, né? E ela teve diabetes. E teve um momento no ano retrasado que ela precisou ficar lá em casa uma semana. Aí ela chegou, filha, tem pão? Não, mãe, a gente não come muito pão aqui em casa. Ah, não tem leite? Não, a gente não usa leite. Açúcar?
não tenho açúcar. Quer dizer, tenho açúcar, mas eu tenho o demerara e tenho um mascavo que eu uso em algumas receitas. Eu uso pouquíssimo açúcar lá em casa e não tenho branco, né? Aí, o que tu vai fazer de janta, então? Não sei o que, o teu jantar, eu vou fazer tal coisa. Vou fazer essa torta de frango aqui, sem glúten. E ela ficou uma semana lá em casa. Aí no almoço fiz uma farofa que ela adorou, com sementes, cenoura ralada. Que eu criei a farofa, deu vontade de comer aquilo, eu vou criar uma farofa e fiz, né? Fiz, ela adorou, pegou a receita e anotou algumas receitas. E anotou alguns hábitos, assim, que eu fazia. E eu falei assim, quando tu vier, tu traz um tênis, vou te levar num lugar. Levei ela na musculação, para fazer musculação comigo. Ela adorou. Então, ela voltou para casa, se matriculou na musculação e começou a tirar algumas coisas da alimentação, fez uma mudança. Ela viu que era possível e que pode ser gostoso. Ela gostou e ela parou de usar insulina. Olha só. Meu Deus, é muito, muito grande isso. E emagreceu bastante também. Emagreceu bastante. Então, assim, eu tenho pelo menos 2 mulheres que Muito mais. ela Todos os e dias mais no 2 que eu vi, assim, que... Você viu. Que se Mas interessou. todos os dias no Instagram eu vejo mulheres dando depoimento pra você falando o quanto a rotina mudou, que tá fazendo a receita e que tá gostoso. Porque a gente tem ali whey, mel, outros ingredientes, frutas que adoçam, formas de fazer. A forma de fazer muda tudo, tipo o ovo. O ovo é um alimento que tem várias formas de você conseguir fazer esse alimento e muda tudo. Então, a forma que você ensina, ela traz uma nova forma de viver através desses alimentos. Mas, Carol, conta pra gente a questão, o que é a modulação hormonal natural, que é super importante pra mulher que tá no climatério e menopausa? Então, quando a gente entra no climatério, é importante falar que a mulher, ela tem que começar a se cuidar muito antes da menopausa. A gente entra no climatério 10 anos antes. Então, uma mulher pode entrar com 35, com 37, mas geralmente as mulheres entram com 40. A partir dos 40 já está no climatério. E é uma outra fase. Tu vai ter que focar ali no teu autoconhecimento, tudo de novo. Tu vai ter que te conhecer de novo. O corpo muda muito. Muda. Assim, muda o metabolismo. Tu descobre coisas, aparecem coisas que tu não tinhas antes, né? O teu sono muda. Então, o teu humor muda. Tem uns episódios de irritação. Tu vai ter que começar a perceber, começar a te perceber e tentar melhorar essas questões. Então, é o seguinte, eu acho super válido a reposição hormonal. Não esperar chegar até a menopausa para fazer a reposição hormonal. Ela é muito importante se feita antes, né? Começar antes. E eu sempre falo, eu gosto muito dos hormônios bioidênticos, que são idênticos ao que o nosso corpo produz ou produzia, né? E essa questão da alimentação é o seguinte, tem alimentos que eles também funcionam, eles também funcionam como hormônios no corpo. Então, tem ali o receptor do hormônio, é tipo uma chave à fechadura. Tem o receptor do hormônio, o hormônio vai lá e se liga, né? E aqueles alimentos que tu vai ingerir, eles também vão funcionar assim. Tem ali a fechadura e aquele hormônio do alimento vai ali e se liga também e vai melhorar. Então, assim, ó, quando tu ingere uma bobagem, uma coisa com aditivo químico, que vai querer se ligar naqueles hormônios e bagunçar tudo, já tá ali o do alimento, já tá ali o hormônio que tu ingeriu, sabe? Então, tem muitos alimentos. Por isso que eu sempre falo que quando a gente entra no climatério, na menopausa, não basta se alimentar saudável. A alimentação é estratégica. Muito bom. E que alimentos são esses? A aveia? Nós temos a chia, a linhaça, os tempê, missô, os alimentos derivados de soja, né? O tofu. É muito importante incluir na alimentação esse tipo de alimento. E os fermentados também. O kefir, a kombucha, que são os probióticos, é muito importante nessa fase. Então, tem uma série de estratégias para tu melhorar a qualidade de vida nessa fase. E quais foram os benefícios que você sentiu na sua vida, que você que está passando por esse climatério? Porque você está com o mesmo peso que você tinha desde com 15 anos de idade, não está com dores articulares. Como que está sendo para você? Usando essas estratégias de modulação hormonal natural.
Então, me contaram, todo mundo me falou que quando a gente entrar, o dia que entrar na menopausa, vai ganhar uma barriga gigante, vai engordar e o metabolismo muda, tu nunca mais vai emagrecer na vida. Eu não entrei na menopausa ainda, mas tô prestes, né? Ano que vem eu vou fazer 50 anos. Mas o meu sono tá meio bagunçado, tá? Mas tem dias que melhora, né? Tem dias que não tá muito bom. É o dia que eu durmo mais tarde. De tantos sintomas, o sono é o que tá pegando agora. O sono é o que mais... O sono é o que mais tá pegando pra mim. Mas, assim, ó, eu não engordei, eu não tenho dores. Eu acordo 5 da manhã, vou fazer minha academia. Eu tô super disposta, né? O meu sono é um pouco bagunçado. Eu acordo 2 vezes por noite, né? Volto a dormir. É o que mais tá me atrapalhando ali. Mas, assim, é porque eu também não levo muito a sério. É muito importante a higiene do sono. Nessa fase agora é muito importante. E, às vezes, eu não levo muito a sério. Meu marido quer ver uma TV até mais tarde, né? Mas é muito importante. Chás, suplementação e óleo essencial. Para melhorar o sono. Isso faz uma diferença bem grande. Isso, para mim, melhora bastante. E qual é o melhor conselho que você dá para essa mulher que está no climatério, assim como você, que está com esses sintomas do sono e outros, né? Porque são vários. Porque muitas vezes a mulher ali se sente muito perdida, porque ela já passou pela maternidade, que foi um caos, ela se auto-abandonou. E aí, provavelmente, pelo auto-abandono, os sintomas do climatério vêm muito mais fortes. E aí, elas perde aquela sensação de que não me conheço mais, não me conheço meu corpo, não sei, perdi meu ciclo. Qual conselho você dá para essa mulher? Olha, deixa eu só acrescentar mais uma coisa importante que tu me perguntou, dos sintomas que eu não sinto. Calorões. Ótimo. As mulheres sofrem muito com fogachos. Eu não sei o que é isso. Talvez eu descubra mais tarde, mas eu já deveria estar sentindo. Até eu vivo com frio. Eu sou bem friorenta. Eu não sinto fogachos. E o fogacho é uma coisa muito desconfortável. A mulher sua e fica com uma rodela aqui, uma aqui. Dizem que é assim. Nossa. Eu nunca tive, né? Mas a mulher escorre assim, ó. Então, assim, o que eu digo para uma mulher dessa? Para ela começar a mudar seus hábitos. Quanto antes. Não é tarde demais. Nunca é tarde. Nunca é tarde para tu mudar a tua alimentação. Não é tarde para começar a atividade física. Não é tarde para começar a agradecer pela tua vida, pela vida dos teus filhos, pelo teu alimento. Eu acho que nunca é tarde, Paola. Pra gente melhorar, nunca é tarde. Para evoluir, nunca é tarde. Muito perfeito. Isso é importante as mulheres ouvirem de você, que está com quase 50 anos, jovem, saudável, feliz, realizada, com a família saudável, com filhos saudáveis, com essa rotina. Isso não tem preço, isso é uma verdadeira riqueza. Não tem dinheiro que pague isso no mundo. Tem famílias com muito dinheiro e que não conseguem ter essa conexão consigo e com seus filhos, com essa saúde. Tudo tem um preço alto, né? A babá, que não é sobre ter babá, ótimo, quem pode ter, quem escolhe, mas e a criação dos seus filhos? Essa questão de você poder rezar, de você escolher ter essa prioridade, porque é uma prioridade. Então, é muito lindo. Sinta-se abraçada e aplaudida, porque isso é muito rico. Parabéns por ser essa mulher, parabéns por ser essa mãe. De verdade, os seus filhos vão te agradecer muito, porque eles vão se tornar adultos muito mais saudáveis. Hoje, a gente adulto, a gente pensa, poxa, se minha mãe tivesse me criado sem açúcar, sem refrigerante, sem doce, eu não teria esses hábitos, porque os hábitos, eles são realmente coisas que a gente leva para a vida, e crianças absorvem muito, tanto a questão de hábito, modulação de hábito, como também a saúde. Então, a saúde que a gente vai carregar depende muito dessa base que a gente vai construir. Então, parabéns, Carol, pela mulher, pela líder que você é, líder da sua casa, pela mãe, pela mulher, pela decisão de sair dessa zona de conforto. Eu acredito que você pode sofrer algumas críticas de pessoas que estão nessa Matrix, sofrendo as dores da Matrix, porque é muito doloroso você viver uma vida que você não tem regra, que você não tem rotina, que você não tem saúde. É um preço muito alto. Deve ser difícil lidar com isso, ver você sustentando. Dói, lembra a gente do nosso fracasso às vezes, né? Ver o sucesso do outro. Mas a verdade é que você é uma inspiração e você mostra todos os dias que é possível, sim. É acessível para todo mundo e você também pode fazer. Inclusive, você ensina isso através das suas redes sociais, através de receitas, através de dia a dia, através da sua vida de mãe real, inspirando outras mães reais. Mas eu quero que você também diga para aquela mulher na menopausa
que acha que acabou, agora é só remédios, envelheci, porque tem as crenças, né? Ah, sou mãe, depois que a gente é mãe, a gente perde a vida mesmo. Ah, não, tô na menopausa, agora é daqui ladeira abaixo. Qual mensagem você deixa para essa mulher? Eu já escutei de muita gente que a menopausa é ladeira abaixo. Não é. Eu acho que a gente pode ter uma vida boa, plena. A mulher, ela tem essa crença de que vai engordar e vai virar um trapo velho na menopausa. Mas não. Ela só tem que se olhar com mais carinho e se conhecer, procurar um bom médico que faça uma reposição, uma modulação hormonal. Melhorar a alimentação, passar a consumir alimentos frescos, proteínas, aumentar a ingestão de proteínas, né? Ingerir gorduras boas e ter uma rotina, assim, de agradecimento mesmo. Porque, assim, quando a tua cabeça ela não tá saudável, quando tu tá com uma depressão, com um desânimo, tu não vai conseguir mudar a tua atitude. Outra coisa, a atividade física é fundamental. Me falaram uma vez que é importante. Não, não é importante, é fundamental. E o exercício de força é obrigatório. É para a questão da massa muscular, da saúde dos ossos e para longevidade. Total. Eu tenho osteoporose. Porque quando eu tive uma queda de hormônio ano passado muito baixa, muito drástica, eu fui fazer uma densitometria e essa queda hormonal me trouxe osteoporose, não tem cura. E eu fazia musculação. Então, assim, o que eu digo para elas? Para focar muito nesse exercício de força, fazer os exames, procurar um médico, não deixar de fazer exame de densitometria óssea. Porque é muito silencioso, dosar né? hormônios. Ela é silenciosa, eu não ia descobrir nunca se eu não fizesse, né? É uma doença silenciosa. Quando caem nossos hormônios, a gente fica chata, a gente fica chorona, a gente tá diferente. Só que tem muitas mulheres que não vão procurar um médico. Elas não vão fazer um exame, elas não vão ter um olhar com mais carinho para suas rotinas também. Perfeito. Exatamente. É importante buscar ajuda e deixar de aceitar esse destino que as pessoas trazem através das crenças, não é? A crença de que a gente tá velha e só vai ficar doente, se encher de remédio, vai ficar feia, sabe? Essa crença. É conveniente para o mercado, para a indústria. Virou uma velha doente. É muito conveniente para essa indústria que lucra cada vez mais com remédio e com soluções mágicas que têm um preço muito caro. Mas, Carol, conta pra gente. Você está no clube desde maio. A gente está agora em agosto. Como tem sido a sua experiência em relação ao ambiente, network, desenvolvimento? O clube foi uma surpresa para mim. Porque até então, como eu vivia muito em casa, cuidando dos filhos, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de comunidade. Uhum. Foi uma surpresa muito boa. No clube, eu descobri essa questão da ambiência, que eu também não conhecia. O poder dela. Né? O poder da ambiência, né? E essas conexões valiosas que eu tô conseguindo fazer. E até a minha autoestima. Essa questão de eu estar falando hoje aqui, se fosse lá em maio, eu não viria. Era desafiador demais, Era não é? muito desafiador, né? E assim, eu não ia ter coragem de aparecer, de gravar, de filmar, de falar. Então, eu acho que o clube me ajudou a vencer, a me superar dia após dia. O clube está me ajudando também nisso. É incrível as mulheres ouvirem isso, porque eu já tive medo de aparecer. Eu já tive medo de me posicionar. E esse é meu trabalho, eu ajudo as mulheres a fazerem isso. Eu já ajudava elas e eu tinha medo de me posicionar. Então, é uma dor muito comum, muito latente. E você falando isso é incrível, porque realmente a gente aprende através da inspiração. A gente se inspira, a gente tem referências, a gente vê que a gente pode, a gente vê que tem valor. Então, são 3 meses e você já está lançando seu método, já está se posicionando, já está aqui trazendo para o mundo essa informação que é tão valiosa. Eu tenho certeza que hoje a gente vai alcançar muitas mulheres que estão com todos esses sintomas que você trouxe e que vão poder, assim como eu tive e outras mulheres têm contato com você, ter essa luz de pensar, se ela pode, eu também posso. Exatamente. Então, o clube ele é esse lugar mesmo para a gente se conectar, olhar o nosso valor, ver o valor da outra, aplaudir e aprender com a outra. E você ensina muito as mulheres de negócio, muito mesmo, com a sua vida. Você é prova viva disso. Então, muito obrigada pela confiança e pela parceria. É uma honra ter você com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz e eu quero voltar. Quer voltar para o podcast? Sim! Quando as mulheres vêm aqui, elas falam
Meu Deus, Paola, eu tava com medo, mas agora eu adorei. Porque é isso, a nossa missão de alma não é pra gente, é pro mundo. Então a gente tem que usar esses canais de comunicação para levar essa mensagem. E o podcast é esse lugar, essa plataforma de divulgação, onde a gente vai postar esses conteúdos no Instagram, no YouTube, porque é importante. Isso tem uma relevância gigante, né? A sua voz, a sua missão é importantíssima. Então, mulher de negócios, se você se sente como a Carol, você não está sozinha. Eu já passei por isso e o seu lugar é aqui também. Então, Paula, eu sou muito grata ao clube e a ti também. Eu sou muito grata. Ajudar pessoas, inspirar mulheres, eu sempre gostei, sempre me fez bem, sempre me alimentou. É nato em É uma você. coisa que me nutre, eu ver uma pessoa, principalmente mulher e mãe, tá? Uma pessoa que ela tá mais feliz de ter uma conversa comigo, de eu ter inspirado ela a mudar um hábitozinho. Trocar um hábitozinho ruim por um bom. Isso me nutre. Mas é o meu grandioso, propósito tá? de vida. Você conseguir tirar da vida da pessoa o açúcar, você muda a saúde dela para sempre. Para sempre. Então é uma inspiração que vai... parece pouco, né? Tipo, tirou açúcar. Gente, tirou um ingrediente tóxico que inflama, que vai acabar, que vai impactar em tudo. Então é muito grande. Tenho certeza que hoje você inspirou muitas mulheres. E vamos voltar aqui para contar muito mais dos seus novos produtos, métodos, histórias. Porque tem muito, né, Carol? É muita coisa que você viveu e tem para ensinar essas mulheres. E a gente quer muito aprender com você. Eu já tô aprendendo muito e quero aprender mais. Em breve vem aí o desafio Sem Açúcar, que a gente vai poder ajudar essas mulheres a começar tirando o açúcar, que já vai ser uma grande conquista. Isso mesmo, desafio tirando açúcar, mas sem tirar o prazer, né? Importante, de comer. que a gente merece ter, né? A gente busca. É descobrir, mudar o teu paladar, assim, descobrir os sabores mesmo. Perfeito, a gente muda o paladar, é verdade. É real. Bom, em breve esse desafio vai estar disponível para você, mulher de negócios. Estamos finalizando esse episódio. Carol, passa seu Instagram para as mulheres seguirem você e se conectarem com essa abundância toda que você tem para ensinar pra gente. Então, meu Instagram é Meu Jeito de Ser Mulher. É ali que eu conto um pouquinho da minha rotina, da minha alimentação. Mostro um pouquinho... Esses dias mostrei minha suplementação 40+. Muito importante. Mostro um pouquinho dos meus hábitos. Perfeito, Carol, muito obrigada. Que honra ter você aqui. Eu quero que você volte pra gente contar mais essas histórias dessas mulheres que você transformou. E você pode seguir a Carol aqui na descrição, vou deixar o link do perfil dela. E também a palavra MDN Cash. Se você quiser fazer parte do clube, se tornar uma aliada e vir aqui contar sua história, se conectar com mulheres maravilhosas como a Carol, está disponível para você, senhora. Então clica aqui no link que vai ter o link do perfil do clube também e você manda lá no direct pra gente, MDN Cash, que você vai receber uma condição especial para fazer parte desse grupo. O próximo evento do clube é 21/9, um evento que vai chamar Negócios em Manifestação. E eu convido você para fazer parte desse evento. A Carol vai estar lá, eu vou estar lá e a gente vai juntas tirar os bloqueios da nossa vida, as vendas que travam, as vendas, né? Essa venda que trava a gente, que bloqueia a gente de alcançar a vida que a gente gostaria. E no dia 21/9 eu vejo você, tá bom? Um beijo. Desenvolvemos mulheres, aceleramos negócios.